Produto dos termos de uma progressão geométrica limitada. Nós temos aqui a fórmula do produto, né, que significa multiplicação dos termos de uma PG. A fórmula é a seguinte: Pn igual a raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N, onde o P maiúsculo significa produto, ou seja, multiplicação. Em seguida, nós temos aqui o sinal da raiz quadrada. E dentro do parênteses, nós temos o A1, que é o primeiro termo, multiplicando pelo AN, que é o último termo. E o resultado desta multiplicação elevado a N, que significa a quantidade de termos ou a posição do termo na sequência, na progressão geométrica. Vamos para o primeiro exemplo de aplicação desta fórmula. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, que é: calcule o produto dos 8 primeiros termos da progressão geométrica, 1/8, 1/4, meio, né, ou 1/2, e reticências. Vamos aqui anotar os termos. Nós temos o A1, o A2, o A3 e reticências. Vamos anotar as informações que o enunciado passa. Calcule o produto dos 8 primeiros termos. Então, o N é igual a 8. Além disso, a progressão começa em 1/8. Então, nós conhecemos o valor do A1. A1 é igual a 1/8. E podemos também obter a razão dessa progressão, usando a fórmula que é o A2 dividido pelo A1, né? Eu vou colocar esse sinal desse jeitinho aqui, porque nós temos aqui frações, tá? Então, vamos calcular a razão da seguinte maneira: vamos trocar o A2 pelo valor correspondente, que é 1/4. Em seguida, o sinal de divisão. E vamos agora trocar o A1 pelo seu valor correspondente, que é 1/8. E vamos fazer esta divisão de frações seguindo a regrinha da multiplicação em cruz, que é uma regra usada quando a gente está dividindo fração. Devemos começar sempre por esse número aqui. É sempre por aqui que nós começamos. E vamos multiplicar. Então, vamos fazer esse vezes esse. Então, eu vou escrever aqui, Q igual 1 vezes 8 é 8. Sobre, agora nós vamos fazer com os outros dois aqui, ó. Vamos multiplicar. 4 vezes 1 é 4. E vamos, então, dividir o de cima pelo de baixo. Então, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, a razão desta progressão geométrica, o que vale 2. Veja, nós temos que calcular o produto. Calcule o produto. Mas, nós vamos precisar do A1 e do AN, ou seja, do primeiro e do último termos. Nós temos o primeiro termo aqui, nós já sabemos que é 1/8. Mas, nós não temos o último termo. Sabemos quanto vale o N, quanto vale o Q, mas não sabemos o valor do AN. Então, não dá para usar a fórmula antes de saber esse valor. Por causa disso, nós vamos usar a fórmula do termo geral da PG para encontrar o valor do AN. A fórmula do termo geral da progressão geométrica é essa aqui. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Nós vamos precisar utilizar primeiro essa fórmula para depois utilizar essa daqui. Então, vamos lá, vamos substituir todos os termos possíveis. AN, o N é igual a 8, então eu vou ter A8 igual A1. A1 é o primeiro termo, A1 igual a 1/8, vamos escrever aqui, 1/8, vezes Q, o Q é igual a 2, vamos escrever aqui, 2, elevado a N menos 1. O N é igual a 8, então eu vou ter o elevado aqui, 8 menos 1.
Na sequência, nós vamos começar aí resolver os cálculos numa certa ordem que é primeiro o expoente. Então, nós vamos começar primeiro por aqui. Isso significa que esses outros nós só vamos repetir, né? Então, eu vou ter A8 igual a 1/8 vezes 2. E aí, eu vou resolver aqui, 8 menos 1. 8 menos 1 é 7. Então, eu tenho aí 2 elevado a 7. O próximo passo é resolver essa potência aqui. E, por último, a multiplicação. Então, eu vou ficar com A8 igual a 1/8 vezes... Quanto que vale o 2 elevado a 7? 2 elevado a 7 é igual a 128. Então, eu vou escrever aqui, 128. E agora, eu vou resolver essa multiplicação de frações. Lembrando que o 128 também é uma fração de denominador igual a 1. Então, nós vamos multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então, nós vamos ficar com 1 vezes 128 é 128. Vamos escrever aqui. Sobre 8 vezes 1 é 8. Então, agora, nós podemos dividir o de cima pelo de baixo. Vamos fazer 128 dividido por 8, que dá igual a 16. Então, o A8, que é o 8º termo da progressão geométrica, né? O último termo da progressão, vale 16, é igual a 16. Então, agora que nós conhecemos esse valor, nós vamos conseguir, então, utilizar a fórmula do produto. Vamos lá. Pn, então, eu vou ter P8, né? Porque o N é igual a 8. Igual. Vamos escrever aqui a raiz quadrada, abrir o parênteses e vamos trocar o A1 pelo seu valor, que é 1/8, vezes o AN pelo seu valor que nós encontramos aqui com a fórmula do termo geral, que deu 16, fecha o parênteses, tudo elevado a N, que é igual a 8. Deste jeito. Vamos começar a resolver o que está dentro do parênteses. Lembrando que aqui embaixo vale 1 e fazendo a multiplicação das duas frações. Nós vamos ficar com P8 igual raiz, vamos lá, 1 vezes 16, então é esse vezes esse, dá 16. Embaixo, 8 vezes 1 é 8. Tudo isso tá elevado a 8, né? Então, multiplicamos aqui, 1 vezes 16, 16, embaixo 8 vezes 1, 8, tudo isso elevado a 8. Agora, nós vamos dividir o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ter P8 igual a raiz quadrada de 16 dividido por 8 é 2. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 8. Então, agora, o que falta fazer é tirar o 2 de dentro da raiz. Nós temos que lembrar que quando a raiz é quadrada, significa que o índice dela, que é o número que vem aqui, é igual a 2. E como que este número sai de dentro da raiz? Esse número sai daqui de dentro quando nós dividimos os dois números que estão aqui elevados. Então, nós vamos ter 2 elevado a 8 dividido por 2. Nós temos que dividir esse por esse para poder tirar um 2 de dentro da raiz. Vamos lá. 8 dividido por 2 é 4. Então, nós vamos ter 2 elevado a 4. Agora sim, para finalizar este exercício, nós vamos só fazer esta potência. Quanto que dá 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, o produto dos termos desta progressão geométrica é igual a 16. Se eu multiplicar todos os 8 termos que tem dentro desta sequência, eu vou obter como resultado o 16. Vamos para o segundo exemplo, né?
Vamos ler o enunciado, anotar todas as informações direitinho para poder fazer os cálculos devidos. Vamos lá. Calcular o produto dos 10 primeiros termos da progressão geométrica 1, menos 2, 4, reticências. Então, veja, no próprio enunciado, ele já informa o valor do N. N é igual a 10. A sequência, ela tem 10 termos, né? Temos também aí dentro do parênteses o valor do primeiro termo, que é o A1, né? Então, aqui eu tenho o A1, o A2, o A3 e reticências. Então, quanto que vale o A1? O A1 é igual a 1. Vamos marcar aqui, A1 igual a 1. A razão, nós também podemos obter fazendo a divisão do A2 pelo A1. Então, o meu A2 aqui vale menos 2 e o A1 vale 1. Eu vou dividir menos 2 por 1. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Então, esse é o valor da razão desta progressão geométrica. Mas, para calcular o produto como pede o enunciado, nós precisamos do primeiro e do último termos. Nós temos o primeiro, mas não sabemos o último. Então, nós vamos recorrer à fórmula do termo geral da progressão geométrica para obter, então, o último termo desta PG. Vamos, eu tenho aqui a fórmula, né? AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esta é a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Nós vamos trocar os termos correspondentes. Então, eu tenho AN e o N é igual a 10, então eu tenho A10 igual a 1. A1 é igual a 1, vamos trocar. Vezes Q. O Q é igual a menos 2. Nós vamos trocar. Elevado, né? Nos expoentes, nós temos N menos 1. O N é igual a 10, então nós temos 10 menos 1. E aí, nós vamos começar a fazer o cálculo por aqui, ó. Tá? Então, sempre pelo expoente. Então, nós vamos repetir tudo que tem antes. A10 igual a 1 vezes menos 2. Quanto que vale 10 menos 1? 9, né? Então, aí nós vamos ficar com 1 vez menos 2 elevado a 9 é menos 2 elevado a 9. Então, esse é o valor do A10, que é o AN, que é o último termo da progressão geométrica. Agora sim, é possível usar a fórmula do produto. Então, nós vamos vir aqui na fórmula do produto, trocar os termos semelhantes. Então, eu vou ter PN, no N é igual a 10, então P10 igual raiz quadrada, abre parênteses, e vamos multiplicar o primeiro com o último termo. Então, o primeiro termo é igual a 1, vezes o último termo é menos 2 elevado a 9. Tudo isso elevado ao N, que é igual a 10. Então, veja, eu só troquei os termos, né? No lugar do A1, eu coloquei o valor do A1. No lugar do AN, eu coloquei aqui o resultado do AN, que é o A10. E troquei o N, ó, N igual a 10, troquei o N por 10. Vamos começar, então, a resolver o que está aqui dentro do parênteses. Então, nós vamos ter isso aqui, produto de 10 termos, igual a raiz quadrada de 1 vez menos 2 elevado a 9 é menos 2 elevado a 9. Nós multiplicamos por 1, continuamos com ele mesmo. Fecho parênteses aqui e coloco 10 aqui. Não esquece de pôr que o 10 é o expoente aí da fórmula, né? Bom, uma vez que está resolvido aqui dentro, nós vamos resolver agora esses dois expoentes que estão aqui do lado de fora. De que maneira? Multiplicando, né? Então, eu tenho que fazer esse vezes esse. Então, eu vou ter raiz quadrada de menos 2 elevado a 9 vezes 10, né? Então, toda vez que eu tenho dois expoentes assim, eles se multiplicam um pelo outro. Isso vai gerar o seguinte resultado. Raiz quadrada de menos 2 elevado. Quanto que é 9 vezes 10?
9 vezes 10 é 90. Veja aí, então, que nós temos raiz quadrada de menos 2 elevado a 90. Devemos, então, tomar uma atenção devida aqui com o sinal. Todo número negativo, tá vendo? 2 é negativo. Todo número negativo que estiver elevado a um expoente que for um número par, 90 é um número par. Então, pode ser qualquer valor. Se ele for par, esse sinal passa a ser positivo, pela regra de sinais. Então, automaticamente, eu vou ter o sinal positivo, que é mais 2, ou só o 2, elevado a 90. Por fim, eu só preciso agora tirar este número de dentro da raiz. Então, veja, a raiz é quadrada, esse número, ele sai da raiz dividindo esses dois expoentes. Então, eu vou ter produto dos 10 termos igual a 2 elevado a 90 dividido por 2. Somente assim, somente quando eu divido esses dois, é que eu posso tirar o número de dentro da raiz. E vou ter como resposta 2 elevado a 45. E não preciso resolver essa potência, posso deixar a resposta desse jeito. Só tem um detalhe. Precisamos tomar bastante cuidado com a questão dos sinais. Essa progressão geométrica, ela vai variando o sinal. Então, o primeiro número aqui é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, e assim vai. Ela é uma sequência oscilante, ela oscila nos sinais. Então, nós estamos multiplicando 10 termos, né? Nós estamos fazendo o A1 vezes o A2, vezes o A3, vezes o A4, até chegar no A10. Como são 10 termos e ela vai variando de sinais, isso significa dizer que 5 termos dela são positivos e 5 termos são negativos. Isso nos remete a fazer a regra de sinais. Mais com menos, ó, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, né? Depois menos com menos, que o próximo aqui vai ser menos, vai dar mais. Então, ou seja, se nós formos fazer a regra de sinais com os 10 que estão aqui dentro, sabendo que eles vão mudando assim, isso significa que a resposta vai dar um sinal de menos, tá? Então, eu tenho que escrever e considerar que é menos 2 elevado a 45. Na verdade, o resultado é esse. Ah, mas da onde veio esse menos? Tá, são 10 termos aqui dentro, vai do A1 até o A10. 5 são positivos, 5 são negativos. Então, quando eu faço essa regra de sinal dos 10, eu vou obter como resposta um número negativo. Vamos para o terceiro e último exemplo. Opa, a folhinha tá aqui, aqui. Terceiro e último exemplo aí, pra gente ver direitinho como é que faz essa fórmula do produto, né? Vamos ler o enunciado e anotar todas as informações. Então, exercício número 3, determinar o produto dos 15 primeiros termos da progressão geométrica. Então, já vou anotar aqui que o n é igual a 15, certo? A progressão geométrica, eu tenho o A1, o A2 e o A3. Então, eu conheço o valor do primeiro termo. O primeiro termo é igual a 3 elevado a menos 1. Não conheço o último termo, de novo, né? Aqui eu preciso do último termo na fórmula do produto, eu não tenho, então vou ter que fazer aquele caminho que fizemos anteriormente do uso da fórmula do termo geral da PG. Então, para isso, nós vamos precisar achar o valor da razão, que é o Q, que é igual ao A2 dividido pelo A1. Então, o A2, no caso deste exemplo, é 3 elevado a menos 2, sobre o A1, no caso deste exemplo, é 3 elevado a menos 1. Nós vamos escrever assim. Então, nós temos 3 elevado a menos 2 sobre, ou dividido, por 3 elevado a menos 1. Vamos, então, para a regrinha da divisão de potência. Quando eu estou dividindo duas potências, ó,
Aqui é uma potência, aqui é outra. Eu estou dividindo uma pela outra. E as bases são iguais? As bases aqui são iguais, né? Esses números aqui, o 3, chamam-se bases, né? Como é que eu resolvo? Eu vou conservar, vou manter a base do mesmo jeito que ela tá, é 3 e 3, vai continuar sendo 3. E vou fazer uma conta com os expoentes, conta de menos, subtração. Então, eu vou ter menos 2, menos o menos 1. Vou colocar um parênteses aqui. Eu vou fazer esse menos esse, que é o que tá escrito aqui. Menos 2, menos o menos 1. E, tomando o devido cuidado, que menos com menos vira mais. Então, na verdade, eu vou ficar com 3 elevado a menos 2 mais 1, né? Então, esse mais surgiu desses dois menos aqui. E aí, eu posso fazer esse cálculo aqui, menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Então, eu tenho aí o valor da razão, que é igual a 3 elevado a menos 1, tá? Então, aqui está o valor da razão, e nós vamos usar, então, a fórmula do termo geral para obter, então, o último termo. Lembrando que eu não preciso deixar isso aqui, resolver essa potência, eu posso deixar deste jeitinho e usar assim, lá na fórmula do termo geral da PG, que é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos trocar todos os termos. Então, o N é igual a 15. Eu vou trocar aqui, vou ficar com A15 igual a 1. O A1 é igual a 3 elevado a menos 1, ó. É esse termo aqui, o A1. 3 elevado a menos 1. Vezes Q, o Q é igual a 3 elevado a menos 1 também. Então, eu vou colocar aqui. Tudo isso elevado, vamos pôr um parênteses, a N menos 1. Então, eu tenho que o N é igual a 15, portanto, eu tenho 15 menos 1, certo? Então, ó, a N, que é A15, é igual a A1, troquei o A1 pelo valor do A1, vezes o Q, que é 3 elevado a menos 1, né? Então, aqui dentro do parênteses é o resultado do Q, elevado a N menos 1. Vamos começar a conta por aqui, ó, por esse 15 menos 1. Então, eu vou ficar com, repetindo tudo, eu vou ficar com A15 igual a 3 elevado a menos 1, vamos repetir, vezes, repete o que tá aqui dentro também, 3 elevado a menos 1, parênteses, vamos resolver aqui, 15 menos 1. 15 menos 1 é 14, ok? Em seguida, eu tenho que multiplicar esses dois aqui, ó. O menos 1 com o 14, eu vou multiplicar, vou fazer vezes. Então, eu vou ficar assim. A15 igual a 3 elevado a menos 1, vezes 3. Multiplicando menos 1 por 14, eu vou ter menos 14. Então, eu fiz esse vezes esse, que deu isso aqui. E agora, por fim, né, eu vou apenas, como aqui é uma multiplicação de bases iguais, ó, é 3 e 3, então vamos manter o 3 aqui. Eu vou somar esses dois, né? Então, é a regra, essa regra é usada toda vez que eu tô multiplicando duas potências que as bases são iguais. Então, é regra. Eu somo os expoentes. Então, eu vou fazer menos 1 mais menos 14. E vou ter menos 1, menos 14, né? Por que menos 1, menos 14? Porque esse mais com esse menos vai ficar menos, vai ficar negativo. Então, eu vou ter menos 1, menos 14. Portanto, o A15 vai ser igual a 3 elevado a menos 15, tá? Então, eu tenho aqui menos 1 com menos 14, que dá igual a menos 15. Agora sim, né? Agora eu conheço aqui o último termo, eu posso, enfim, utilizar a fórmula do produto.
De que maneira? Produto de N, então, produto dos 15 termos, igual raiz quadrada, vamos lá. Dentro do parênteses, eu vou ter o A1, que é igual a 3 elevado a menos 1, vamos anotar, vezes o AN, que nós achamos aqui, nós calculamos que é 3 elevado a menos 15. Tudo isso elevado a N, o N é igual a 15. Então, eu vou ficar deste jeitinho aqui, porque eu estou substituindo, né? Substituir, na verdade, cada termo. Substituir o A1, substituir o AN e substituir o N. Primeiro, nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ficar assim. P15 igual. Vamos resolver aqui dentro. Lembrando que na multiplicação de potências de mesma base, nós vamos conservar essa base e vamos somar os dois expoentes. Vamos fazer esse mais esse. Acontece que mais com menos é menos. Então, na verdade, nós temos menos 1, menos 15. Isso é o que eu tenho dentro do parênteses. E aqui fora, eu tenho elevado a 15. Isso vai gerar a seguinte raiz quadrada. Primeiro, aqui dentro, nós temos menos 1 com menos 15, que é igual a menos 16, né? Então, menos 16 aqui fora é elevado a 15, ok? Então, agora, estamos perto do final, né? Devemos multiplicar esses dois expoentes, fazer um vezes o outro. Então, eu vou ficar com P15 igual raiz quadrada de 3 elevado a menos 16 vezes 15, né? Então, eu tenho que passar por esse processo de multiplicar os dois. E isso vai gerar, então, a raiz quadrada de 3 elevado a menos 240, tá? Então, assim, 16 vezes 15 é 240, e como 16 é negativo, o sinal vem pra cá. Por fim, precisamos só tirar o 3 de dentro da raiz. A raiz é quadrada, então o número aqui é 2, o índice, né, da raiz. Eu vou ter o seguinte, P15 igual a 3 elevado a menos 240 dividido por 2. Então, a única maneira desse 3 sair daqui de dentro é dividir esses dois números. Então, eu vou obter como resposta do meu exercício P15 igual a 3 elevado a menos 120, né? Menos 240 dividido por 2 é igual a menos 120.